Queridos amigos, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos em nome dessa doutrina que todos nós hoje abraçamos, na condição de estudantes, não só da doutrina espírita, mas também da própria vida. O nosso tema de hoje, o homem de bem, para quem não conhece, está bem explícito, bem ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sedes perfeitos. Mas para iniciar a nossa exposição da noite de hoje pela manhã, quando saía de casa para o trabalho, fiquei imaginando como começar essa palestra, porque realmente não queria começar com os itens que nos ensina, de certa forma, as técnicas de como nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E me veio à mente um poema, eu não sou muito de poesias, mas me veio à mente um poema que eu havia lido há 20 anos atrás. Claro, tentarei reproduzir alguns pedaços do poema, que foi escrito por um espírito que aqui na Terra teve o nome de Rabindranath Tagore. Ele diz o seguinte: quando se findou o firmamento, um grupo de estrelas resolveram passear pela obra da criação. Viajaram pelos 4 cantos do mundo. Terminado o seu giro, todas volveram, menos uma, por discreta determinação do Criador. Quando as estrelas perceberam a ausência da pequena estrela, buscaram atônitas e na sua busca perceberam, lá longe, em um pequeno orbe, a sua luz verde, iluminando os lugares mais densos e escuros da Terra. Foi aí então que elas perceberam que a esperança nunca abandona a vida. Nessa caracterização do espírito Rabindranath Tagore, quando ele vai nos falar que a esperança, em momento algum, abandona a vida, podemos observar agora a história da Terra e da humanidade de forma diferente. Porque vamos perceber que a nossa história é uma história de luta, guerras e profundas dores, devastações. Então percebemos que muitas vezes no nosso olhar pessimista, acreditamos que a vida é um ato apenas de dor e de desespero. Mas quando observamos de forma um pouco mais dócil, quando começamos a agradecer a Deus a própria vida, vamos perceber que Deus nunca permitiu que a esperança nos abandonasse. A prova disso é que em todas as épocas da humanidade, o homem fora visitado na nossa história por outros seres iluminados. Antes mesmo de Jesus, na Índia, podemos ver a figura de Krishna convocando aquele povo sofrido e altamente espiritualizado à bem-aventurança. Pregou o amor e, graças ao seu comportamento, Arjuna vai escrever os seus ensinamentos e vai modificar toda uma sociedade. Depois dele, Siddhartha Gautama, Buda, vai nos ensinar justamente a doçura do sândalo, como ele dizia: sejais como o sândalo, que perfuma o machado que o corta. Vai nos convidar a uma postura diferente, uma postura de amor, diante da dor, da desavença, da perseguição. Deveríamos ser como o sândalo, perfumando o machado que tira a própria vida dele, e como retribuição, ele dá uma prova de amor profundo, perfumando a lâmina. Em outras palavras, nos ensinando a perdoar os que nos perseguem. Depois deles, Sócrates vai também justamente chamar a atenção de uma sociedade altamente intelectualizada. E ele, que fora condenado injustamente, ele toma o veneno porque era um homem digno e sabia que não tinha erro nenhum para ser condenado. Em nenhum momento condena nem persegue as próprias pessoas e os juízes que tiraram a sua vida. O que é mais fascinante na história desses homens e de tantos outros que vieram depois deles, é que eles nada escreveram.
As suas exemplificações, a sua vida, o seu comportamento, sim, foram tão intensos em nome do amor, que outros homens admirados escreveram sobre eles. Porque Sócrates não escreveu a sua filosofia, exemplificou. Platão e os outros vão escrever os detalhes do ensinamento do mestre. Ananda vai mostrar a grandeza de Buda nas suas lições. Arjuna vai exemplificar na sua vida e nos seus ensinamentos os pensamentos de Krishna. O que é mais fascinante é que eles vieram justamente à Terra para exemplificar o comportamento do homem digno e do homem de bem. O que é fascinante é que muitos, para ficar na história, matam, perseguem, criam obras fundamentais para a nossa existência, quem sabe. Mas estes homens mudaram a história da humanidade apenas pela sua forma de ser. É tão fascinante isso. E quando Emmanuel vai nos falar que todos eles eram apenas os emissários que vinham preparar a chegada daquele que seria o maior exemplificador do homem de bem na terra, que seria Jesus. Jesus é tão grandioso que, igual a eles, nada vai escrever. E, como sabemos, os seus evangelhos é os mais publicados na história da humanidade. Ele apenas exemplificou. Ele é tão grandioso que mesmo antes dele chegar se escreviam sobre ele. Narram-se que Cícero, Marco Túlio Cícero, o grande pensador, filósofo, poeta, o homem que vai nos dar as bases das nossas leis humanas nos dias de hoje, ele, na sua genialidade e no seu coração bondoso como ele tinha, ele que lutava contra os abusos dos Césares romanos, ele mesmo narra os seus biógrafos que em tempos ele parava. Porque ele era fascinado pelas profecias dos povos babilônicos, dos povos egípcios, e graças ao contato com um amigo hebreu, ele vai ter contato com as profecias daquele povo que esperava na época a chegada do Salvador do mundo. O que é mais fascinante nos estudos de Marco Túlio Cícero é que ele vai descobrir que tanto o rei Sol do povo egípcio, que também eles esperavam o retorno, ou o Messias do povo hebreu, ou os deuses babilônicos que diziam que voltariam, era simplesmente a mesma pessoa. E ele vai dizer nos seus estudos que Jesus era esperado por todas nós que vivíamos na humanidade da época. Culturas diferentes, crenças diferentes, e Jesus, recebendo outros nomes, era esperado por eles. Nos narra os Espíritos que isso se devia graças à aproximação do Mestre no nosso orbe terrestre. Era a estrela de luz esverdeada do poema de Rabindranath Tagore, que viria agora não só teorizar, mas justamente praticar os seus grandes ensinamentos. Antes mandara os seus emissários, agora era o momento de ele mergulhar na carne para exemplificar com a própria vida, conforme foi lido aqui na mensagem de abertura, para nos ensinar que ele estaria conosco. Caberia agora a nós trabalharmos para estar com ele. É tão fascinante a história de Jesus, que quando vamos ver os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 28 e 30, ele narra um acontecimento tão singelo que muitas vezes passa despercebido de nós. Porque se narra que havia um homem, um sábio da época, que na sua juventude, graças ao seu comportamento de estoicismo, de bondade, de dignidade, fora profetizado que ele só poderia morrer quando ele visse a salvação, quando o Messias chegasse. Mas já fazia séculos que o povo hebreu esperava. Como é que esse homem ia morrer? Será que ele ia viver tantos séculos? E ele, por acreditar bastante e profundamente em Deus, esperava pacificamente, vivendo dignamente, porque já era um homem de bem. Fora ficar respeitado por todos. E todos, quando ele podia, ele ia
para o templo fazer as suas orações. E num certo domingo, ele resolveu deixar o trabalho e fazer as suas orações. Já era um homem, já era um ancião. E quando ele entra no templo, ele vê um casal com uma criança, que trazia uma criança nos braços de 40 dias de nascido. Porque conforme as tradições da época, dizia-se que todo menino, toda criança que 40 dias de nascido deveria ser batizado. Aquele casal, respeitando as leis e as tradições da época, leva a criança com 40 dias de nascido. E quando ele se aproxima, por um fenômeno que hoje nós já conhecemos, que a doutrina espírita nos fala, a inspiração divina, de espíritos que inspiram, e através de uma intuição profunda, ele vê aquela criança e sente algo mais. Um êxtase lhe toma, ele agarra a criança nos braços e com os olhos cheios de lágrimas, olha para o céu e diz: Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Abençoa a criança, entrega e sai em lágrimas. E os evangelhos já não vai mais falar desse homem. Com certeza agora, ele vai libertar-se do corpo denso e pesado, porque aquela criança era o filho de Maria e de José. Ele havia colocado nos braços aquele ser que viria para ser o Salvador do mundo, conforme narra os evangelhos. É tão fascinante olhar isso, que ele já havia percebido. Esperava a chegada daquele que iria nos libertar. E era tão certo isso, que essa criança vai transformar a história do mundo. Como sabemos, hoje a história da humanidade é dividida antes e depois dele. O seu amor e o seu comportamento é tão grandioso que vai fascinar homens e mulheres. Quem vai esquecer de Pedro? Um simples pescador, que bastou o convite dele, quando diz: vem a mim, tu que pescas, vem a mim, que eu te farei não pescador como, mas sim um pescador de almas. Ele simplesmente deixa tudo, e não pense que era pouco. Ele havia sido criado para pescar. Os seus avós, e os seus pais viveram da pescaria. Era a única forma de vida que ele conhecia. Ele abandona tudo e segue a Jesus. Depois vem Tiago, João, diante daquele homem único que falava algo que ninguém nunca havia falado antes. Enquanto se dizia que devíamos honrar que devíamos lavar a nossa honra com a espada, ele dizia que não. Forte era aquele que sabia perdoar, que amava. Ele que dizia ser o Filho de Deus, no entanto, o ser mais poderoso que a terra chegou, teve coragem de se ajoelhar nos pés dos seus discípulos e lavá-lo. Os psicólogos, analisando essa figura, dizem assim: Jesus não poderia ter sido criado pela mente humana. Porque a nossa mente humana não cabe um homem deste nível. Porque quando pensamos num homem forte, pensamos nos seus vassalos. Se ele é poderoso, ele teria todos aqueles para servi-lo. Jesus era o único. Ele dava-se ao título a si mesmo de Filho de Deus, no entanto, o ser mais poderoso da terra. E, no entanto, era o mais humilde de todos. A ponto de lavar os pés dos seus discípulos, de dialogar com as mulheres consideradas equivocadas, com os homens considerados pecaminosos, com os ladrões. Ele dialogava com todos, com a mesma dignidade que falava com os reis e com os chefes da guarda. Então Jesus é um ser tão fascinante que vai causar uma revolução nunca antes existida, porque depois dele a humanidade não pode ser mais a mesma. Quando Paulo começa a perseguir os cristãos, quando vamos ver a história dele, não é só pelo o encontro com Jesus que ele se transforma. Ele já estava totalmente abalado, porque ele não conseguia entender como é que ele perseguia alguém, castigava, e em vez das pessoas blasfemarem, o perdoavam. E dizia: quanto mais ele castigava, não importa, tu não sabes o que faz, Jesus também te ama, nós também iremos te amar. Ele começa a ficar tão atormentado que quando ele encontra Jesus, ele se rende por completo diante da beleza daquele ser, mas do profundo amor que Jesus lhe transmite, mesmo sabendo que ele o perseguiria gratuitamente. É fascinante ver a figura de Maria de Magdala, a equivocada, como a história nos diz, que teve coragem de deixar todos o seu luxo e os prazeres que ela tinha para seguir agora Jesus, mesmo depois de sua morte. Que ser é esse?
que mesmo depois da morte, transformava. Quando levam para a cruz, conforme ela mesma havia previsto, que quando ele fosse erguido aos céus, tanto pela cruz ou quando pelo último dia que ele aparece para os apóstolos, ele dizer, quando eu for erguido, eu irei atrair todos para mim. Porque a humanidade naquele momento se fascina por aquele homem que tudo sofreu, nada devia, e a todos perdoou. É lindo vê-lo, justamente no momento de agonia profunda, fazer uma prece. Nós, no momento da dor, faríamos uma prece pedindo a Deus que nos consolasse, que tirasse aquela dor. Ele não. Fez uma prece e quando todos escutaram, ficaram atônitos. Porque ele, em vez de pedir a Deus que tirasse aquela dor, ele disse, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É uma prova de amor nunca antes na história mostrada. Crucificado, os braços quebrados, sangrando por todos pelos poros. Uma dor que não entendemos. E, no entanto, a única força que ele tem, ele vai pedir justamente para aqueles que perseguiam. Esse momento vai causar um impacto tão forte que a humanidade começa agora a tomar uma nova direção. E no ano 300, quando Constantino declara ao Império Romano, todos agora deveriam ser cristãos, não era porque ele era apenas um cristão agora. Era porque ele não tinha mais força para lutar contra o grupo de pessoas que a cada dia, por mais que perseguisse, mais amor a Jesus eles tinham. E o mais fascinante não era apenas o seguir Jesus por seguir, era a transformação que causava. Sabemos que quando Constantino vai justamente abolir os deuses romanos, ou tentar abolir, era graças à pressão de homens e mulheres importantes do império, que haviam agora se convertido à doutrina cristã. É tão fascinante isso. É interessante observar que antes eles não se chamavam cristãos, eles se chamavam homens do caminho. Graças a uma casa que eles haviam construído, um casebre, no meio do caminho, e ficaram conhecidos homens da casa do caminho. E narram que certa vez quando Paulo estava cuidando de doentes, um médico muito jovem e brilhante se aproximou dele. E escutou da voz de Paulo, da boca de Paulo, essa nova doutrina que ele desconhecia. Essa doutrina de Jesus, o Cristo crucificado. Ele ficara tão fascinado, se despedira de Paulo, volta a viajar, porque ele viajava, ele era contratado de um desses grandes navios pelo império como médico. Depois de um bom tempo ele volta e encontra Paulo novamente, dialoga com ele, fala da sua paixão pela mensagem de Jesus, que estava tão forte que ele estava pronto a abdicar justamente da sua profissão para seguir a mensagem do Cristo. Mas ele faz uma observação: por que vocês se chamam os homens do caminho? Se vocês seguem a mensagem de Jesus, o Cristo, então vocês deveriam ser chamados cristãos. É graças a essa colocação de Lucas que hoje somos chamados de cristãos. Mas há uma pequena observação: o que seria ser um cristão? Porque muitos de nós, por uma questão de cultura, podemos dizer que somos cristãos. Fomos educados, muitos de nós viemos da igreja católica, da igreja protestante, querendo ou não, na condição de brasileiro, um país que tem uma orientação cristã, podemos dizer que somos cristãos. Há pessoas que dizem, eu não tenho religião nenhuma, mas eu sou cristão. Há muitos religiosos que dizem, eu tenho a minha religião, sou cristão, católico, cristão protestante, cristão espírita. Allan Kardec, fazendo um estudo mais aprofundado do termo cristão, vai dizer que ser cristão não é apenas aceitar Jesus por aceitar, conforme foi lido antes na mensagem da noite de hoje. Ser cristão é algo muito maior. Certa vez, um desses cristãos se aproximou de Mohandas Karachand Gandhi. E ele, Gandhi, que é um homem que vivia na Índia, que tinha seus antepassados que nunca foram cristãos. E quando lhe falaram de Jesus e lhe deram uma hora e pediram que ele lê, você pode ler, Mohandas? Sim, eu vou ler. A criatura viajou, depois de bom tempo depois voltou e perguntou se Mohandas havia lido a obra, os evangelhos. Sim, eu li. E aí? O que é que o senhor acha? Muito interessante. Mas eu descobri algo, falou Gandhi, que enquanto vocês procuram usar em tantas enciclopédias,
fazer tantos estudos para tornar-se cristã, eu descobri que para mim bastou ler o Sermão da Montanha e eu descobri qual era o verdadeiro sentido da minha vida aqui na Terra. Porque esta carta divina que o Cristo deixou, mostrando as bem-aventuranças para quem realmente são, para aqueles que são simples, para aqueles que amam, para aqueles que perdoam. Então Gandhi diz que para ele bastou o Sermão da Montanha e ele descobriu qual seria o sentido dele aqui na Terra e tornou-se o homem que a história nos mostra. Um homem fascinante que na sua atitude de simples e de profunda humildade transformou a história de toda uma sociedade, até hoje transforma. Então vamos perceber que ser cristão não é ler tantos livros, mas é sim procurar imitar os passos do próprio Cristo. Ele chegou a ponto de nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus senão através por mim. O interessante é que mais atrás ele vai dizer alguma coisa interessante, que os céus não se tomam por assalto. Isso quer dizer, não é por uma simples postura ou por uma simples atitude de caridade momentânea, como muitas vezes fazemos, ou pelo pagamento de alguma coisa que vamos ganhar os céus. Porque tem muitas pessoas que acreditam que é assim: eu vou fazer isso, já fico quente comigo, com Deus, e vou ficar com a consciência tranquila. Como sabemos, no passado, algumas pessoas chegaram a vender alguns terrenos para comprar um pedaço do terreno nos céus. E com certeza tiveram uma grande decepção quando lá chegaram. Porque, como dizia Jesus, isso não se toma de assalto. Isso é uma conquista de cada dia. Por isso que ele era o caminho, a verdade e a vida para aqueles que assim o querem. Todos os grandes homens que a terra tiveram, homens de bem, seguiram a sua cartilha de uma forma ou de outra. Não só religiosos, homens na literatura, na arte, nas ciências, que dedicaram a sua vida em benefício do próximo através dos seus estudos, foram homens que amaram de tal forma a humanidade, que foram capazes, igual a Jesus, de dedicar toda a sua existência em benefício do outro. Como até hoje, vemos na nossa sociedade, muitas vezes de um momento a outro, homens e mulheres extraordinários. De uma hora para outra dizer assim: não, eu já conquistei tudo em minha vida. Agora chegou o momento de eu conquistar a felicidade através de outrem. E muitos doam as suas riquezas, doam os seus estudos em benefício de outras pessoas. Quantos cientistas assim fizeram? Magnatas tornaram grandes filântropos para melhorar um pouco mais a humanidade. É porque eles descobriram algo impressionante. Eles não estão buscando o reino dos céus lá fora. Eles descobriram que o reino dos céus está aqui dentro. Eu não sei se vocês já escutaram um poema que diz A Mãe que Desistiu do Céu. Que diz mais ou menos assim, que certa vez a mãe, uma mulher muito boa, religiosa, fez tudo por um filho. Eu não estou poetizando, estou apenas contando a história que o poema nos fala. E ela dedicou toda a sua vida em benefício do filho, mas o filho rebelde não seguiu seus passos. E como chega um dia a morte para todo mundo, ela também desencarnou íntegra. Dedicada ao amor profundo ao filho, dedicou toda a sua vida, mas não conseguiu transformá-lo. E como era uma mulher digna, ela foi para o lado do justo, para os céus. Mas narra o poema que chegou o momento que o final do mundo e o dia do juízo final chegou. E no dia do juízo final, como algumas tradições religiosas diz, que Deus sentou lá no seu trono para justamente escolher do seu lado aqueles que mereciam os céus. E do outro lado, sentou Satanás. A figura personificada do mal sentou do outro lado, agora para escolher aqueles que Deus não queria, iam ficar para ele. O resto, e pode ter certeza que o resto deveria ser uma quantidade bem grande. E Deus começou a chegar a um e dizer assim: tu fosse justo, fica aqui ao meu lado. Não foste justo, vai para o lugar que te merece, que é o inferno. Nisso chegou aquela mulher que dedicou-se tanto ao filho. E Deus olhou: tu foste uma mulher digna, abençoada, amaste profundamente, merece os céus e a felicidade do justo, fica ao meu lado. Ela ficou muito feliz, foi para o lado de Deus, e na fila foi passando, Satanás ficava com um, Deus ficava com outro. Chega um momento
que a mulher dá um grito, porque reconhece que depois de tantos anos separada do filho, está ali o filho novamente. E quando chega a vez dele trêmulo e assustado, porque a consciência lhe cobrava, Deus olha para ele com aquele olhar meio carrancudo, que algumas pessoas pintaram, esquecendo que Deus é amor, mas no poema Deus é aquele ser com todos os defeitos do homem. E Deus olha, tu não, tu foste terrível, não seguiste os mandamentos, não merece os céus. E Satanás, contente com mais um adepto, levou ele para Satanás. A mulher, quando viu aquilo, como toda mãe, mesmo feliz estando do lado de Deus, correu para a frente de Deus e disse, não, Senhor, não o permita. Não, Ele não permite estar aqui. E como aquela atitude profunda de amor maternal, mas Senhor, deixa ele estar comigo. Não, mulher, tu fosse justa, ele não merece os céus. Ai, Senhor, deixa. Eu prometo cuidar dele. Não, ele não merece. Mas, Senhor, vai ver que ele se equivocou porque eu não fui uma boa mãe. Não, tu fosse justa, não, vai ver que eu não amei como deveria amá-lo. Porque esse é o coração de quem ama. Vê uma criança em todos aqueles, não importa o erro que cometeu. E Deus, novamente insiste e diz que não, que teria que ir para o céu. Então a mãe, que amava a Deus, mas que amava profundamente seu filho, olha para Deus e diz assim, ah, Senhor, tu eres pai, mas tu não eres mãe. Tu não sabes o amor de uma mãe por um filho. Se ele se equivocou, vai ver que eu não fiz o meu trabalho bem. Então, Senhor, eu não posso estar no céu. Como é que posso? Como é que pode uma mãe estar no céu, nas bem-aventuranças, sabendo que seu filho está no inferno sofrendo a dor? Então, Senhor, eu deixo e abdico do teu céu. Deixo para aquelas mães que não souberam ser mães. Vou para o inferno. Ficar com as labaredas mais próximo daquele ser que eu amo. E foi embora. Claro que o poema é uma ficção. Deus é profundo amor, mas aquele que ama não pode abdicar do amor que já construiu dentro de si mesmo. Sendo assim, a doutrina espírita vem nos convidar a esse Deus de amor, que o céu não vai ser conquistado apenas por uma oferenda, mas sim por um comportamento de profunda atitude e de transformação. Allan Kardec, quando começa a fazer as perguntas aos espíritos para o surgimento do Livro dos Espíritos, vai descobrir que eles vão levando e conduzindo a obra para uma conduta moral. E ele, na questão 625, vai questionar qual seria então o ser mais perfeito para que nós pudéssemos utilizá-lo como guia, já que é necessário então nos aperfeiçoar. Porque Kardec já vai descobrindo aí que há mundos e mundos, onde seres mais iluminados, mais felizes, estão de acordo com sua sintonia. Vários níveis de evolução. Então os Espíritos vão dizer a ele que o ser mais perfeito, que deveríamos seguir, é Jesus. É fascinante isso. E Kardec mais à frente, na questão 918, e vai desenvolver no livro dos Médios, capítulo 17, Seres Perfeitos, as regras que podem nos libertarmos, todos nós, de nós mesmos. Porque Deus é profundo amor. Ele não nos condena a nada. Se sofremos, sofremos porque plantamos e agora estamos colhendo. Somos todos nós, hoje, herdeiros de nós mesmos. A nossa existência no momento é uma bênção que Deus nos concede, mas é tão interessante observar que ela é um elo entre o passado e o futuro. Depende de nós sermos felizes ou não, se quisermos. Para isso é necessário o esforço, a transformação. Não necessitamos de sacerdotes, de oferendas externas, necessitamos sim de nos auto-iluminar. Então, por isso que Kardec vai colocar justamente as características do homem de bem. Se seguirmos, ou se nos esforçarmos para seguirmos, iremos descobrir qual é a cartilha grandiosa para nos auto-iluminarmos. Então, como Jesus pedia que nós deveríamos segui-los, muitos captaram segui-lo, exemplificando, mas porque ainda depois de 2000 anos não entendemos, Jesus, no seu profundo amor, permite que a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos traga novamente agora uma cartilha
partilha detalhando qual deveriam ser os comportamentos do dia a dia. Alguns deles que poderiam nos ajudar a chegarmos a esse estágio do homem de bem. Do homem que encontra o céu e a felicidade dentro de si mesmo. Para isso, está aí exposto alguns pontos que podemos analisar. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Interessante que aí é a síntese de tudo. Podemos ler todas as outras que vamos seguir, mas essa, de acordo com os Espíritos, é a mais completa de todas. Se procurarmos cada dia nos esforçarmos para praticar a lei de justiça e amor e caridade, que está bem estudado em O Livro dos Espíritos, no capítulo final, onde ele coloca justamente as leis naturais, e os Espíritos vão dizer que essa é a mais importante de todas. Quando vamos ver a história daqueles homens que mudaram a história da humanidade por profundo amor, eles praticaram esta lei. Procurarmos ser justos, amarmos e praticarmos a caridade na sua mais profunda pureza. Porque já amamos, é verdade. Muitas vezes só amamos limitadamente. Só amamos a família. Tem muitas pessoas assim, eu amo minha família, todos estando bem, o resto que se cuide. Ele ama, é verdade, ninguém pode negar. Mas ainda não conseguiu passar o amor além das portas de sua casa. Muitas vezes, eu amo, eu tenho um marido lindo, amo uma esposa maravilhosa. Ele ama e ela ama, de verdade. Mas o amor mais profundo vai além disso. Eu já vi mães dizer que ama tão profundamente seu filho, que muitas vezes, quando o segundo ia nascer, ela ficava assustada. Será que eu vou amar tanto como eu amo o primeiro? E quando chega o segundo, ela descobre que ama tão forte quanto antes. E mais interessante, é diferente o amor. Porque as pessoas são diferentes. Diz, ai, como eu amo. Minha vida são eles dois. Nasce o terceiro e ela descobre que eu continuo amando. Porque o amor, igual a sabedoria, são os únicos tesouros que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Procurem fazer essa experiência e vão ver que é verdade. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as suas coisas e a sua vontade. É interessante isso. Que podemos dizer assim, mas isso é fácil. Eu tenho fé em Deus, até não chegar o problema. Porque muitas vezes, muitos até espíritas mesmo dizem assim, são tão espíritas, mas muitas vezes quando o problema chega, eles dizem, não, Deus vai solucionar. Passa o segundo dia, o terceiro dia e não soluciona. Ele diz, será que Deus existe mesmo? Porque como é que eu, uma pessoa tão maravilhosa, posso estar passando por isso? Justamente por você ser tão maravilhoso é que está passando por isso. Para poder crescer mais. Há uma história que eu já narrei aqui, mas que eu gosto, que para mim exemplifica muito bem essa fé em Deus. Narra que havia um sábio, que ele era amado por todo o reino, porque ele sempre dizia, ele ensinava tudo, mas sempre no final ele abraçava as pessoas e dizia, Deus sabe o que faz. E todo mundo conhecia esse sábio por isso. Ele era profundamente amado pelo rei. Um dia, o rei resolveu fazer uma caçada na selva e com um grupo resolveu convidar aquele sábio para acompanhá-lo. O coitado do sábio era um sábio que amava a natureza, não podia matar. Disse, Senhor, não vou matar, mas eu vou ficar ao seu lado. E saiu acompanhando o rei. E o rei conversando com ele, se perderam da guardaria. E não sabiam mais voltar. Os guardas não encontravam ele na selva, eles também se perderam e começaram a procurar. No meio do caminho, os cavalos foram descansar um pouco, os cavalos fugiram. Ficaram o rei e o sábio, e aí? E o sábio dizia, Deus sabe o que faz, Senhor. Não se preocupe, Deus sabe o que faz. Mais à frente, passaram-se as horas, eles começaram a sentir fome, o rei viu um coqueiro, resolveu subir, tirar um coco, para tentar tomar a água e se alimentar da carne do coco. E nisso o rei tirou uma adaga real para abrir o coco, mas como também não era muito acostumado com as questões da cozinha, quando foi tentar fazer a abertura, cortou o dedo e o rei gritou. Então o coitado do sábio voltou-se para ele e tentou consolá-lo, e ele gritava desesperado, estressado, assustado. E na hora da agonia o sábio disse assim, Senhor, fique tranquilo, porque Deus sabe o que faz. O rei olhou para ele, o rei que acreditava tanto em Deus, dizia, olha, vai embora você e esse Deus que sabe tudo o que faz de perto de mim. Como é que Deus sabe o que faz?
Veja agora, o dedo real está cortado. Deus não sabe o que faz e gritou com o sábio, expulsou ele de sua presença. O sábio tentou acalmar, não conseguiu, porque era o rei. E ele teve que se afastar mesmo do rei. E o rei ficou revoltado, não acreditava mais em Deus. Mais à frente, quando correu, de repente encontrou uma zoada, um grupo de pessoas, eu estou salvo. E quando chegou lá, eram grupos de aborígenes, que nem sequer falavam a língua do rei. E quando o rei pensou que estava salvo, não sabia que os aborígenes eram canibais. Sofrendo agora o seu desespero, os canibais pegaram o rei, fizeram toda aquela festa, levaram ele lá para o gasofilácio, que na época era utilizado não só para oferenda, mas sim para os sacrifícios humanos. Então, só que ele não sabia que naquela tribo, antes de assar o corpinho do rei para poder se alimentarem, eles fizeram todo aquele festejo e o momento final, chamaram o sacerdote, porque como muita gente ainda hoje faz, né, toma um pouquinho do uísque, mas joga, porque são tão bonzinhos, joga um pouquinho para o santo, como se isso fosse perdoado o álcool que ele vai tomar. Então eles também tinham esse hábito, vai ver que foi daí que nasceu esse hábito de jogar um pouquinho para o santo. E quando chegou lá, antes de sacrificar o corpo do rei, chamaram o sacerdote, e antes de sacrificá-lo em homenagem aos deuses, era primeiro fazer todo um ritual, e um dos rituais era o coitado do rei lá todo amarrado, amordaçado, para ser já sacrificado, era examinar todo o corpo, porque os deuses não poderiam receber um corpo com defeito. E foi aí que, examinando para sacrificar o rei, perceberam que um dos dedinhos dele, o dedinho real, estava enfaixado. E quando estava enfaixado, perceberam que havia um corte. E com este corte, descobriram que ele não poderia ser doado aos deuses. E, decepcionado, libertaram o Deus e mandaram ele embora. O coitado deu uma corrida tão grande naquele, nunca correu na vida dele. Saiu desesperado e quando ele corria, bateu em outra pessoa, que ele pensava que era um aborígene, gritou e quando olhou, caiu do outro lado. Era o coitado do sábio, que também estava correndo, tentando buscar alguma coisa. E quando olhou o rei, e o sábio quando olhou disse, Senhor, perdoa-me. Ele disse, não, perdoa-me você. Você sabe por quê? Porque se meu dedo não fosse cortado, eu agora teria perdido minha vida. Realmente Deus sabe o que faz. O sábio analisou bem e disse, não, Senhor. Eu aqui peço perdão e lhe agradeço. O sábio agradeceu ao rei. Mas por quê? Eu fui tão mal com você, mas veja só, Senhor, Deus sabe o que faz. Se o Senhor não tivesse gritado comigo, não tivesse me expulsado, o Senhor agora estaria livre, mas eu é quem estaria sendo agora sacrificado para os deuses. Então Deus sabe o que faz. E esquecemos desse detalhe. Muitas vezes as coisas desandam na nossa vida e não entendemos por quê, mas na frente vamos descobrir que tinha uma razão de ser. Então o homem de bem sabe disso por antecipação, ele não se desespera, porque ele sabe que Deus sabe o que faz. Deus não é padrasto, é profundo amor, como dizia Jesus. Temos que correr, senão o tempo não vai dar. Tem fé no futuro, por isso eu coloco os bens espirituais acima dos bens temporais. Imaginemos nós, que já conhecemos a doutrina espírita, sabemos que a vida que realmente nos espera é uma vida muito mais grandiosa que essa. Essa vida é abençoada, porque é uma escola de aprendizado todos os dias, mas é temporal. E tem gente ainda que quer viver eternamente. Tem pessoas que não querem nem morrer para a próxima reencarnação. Querem ficar vivendo. Essa semana eu pensando, graças a essa palestra, dizia assim, meu Deus, que bênção é a velhice, por exemplo. E todo mundo está correndo dela. Mas por quê? Porque é interessante, quando analisamos a nossa juventude, percebemos que a juventude, uma das grandes características do jovem, é acreditar simplesmente que as oportunidades são eternas. E não aproveitamos. E Deus pacientemente espera por nós. Cometemos os deslizes e vamos descobrir que as oportunidades vão passando. Entramos na idade madura, já descobrimos que as oportunidades já não são tantas, são poucas. Então já nos aferramos ao trabalho, a construir algo e vamos amadurecendo. E quando construímos, queremos que aquele momento seja único, porque agora somos livres para viver todos os prazeres que a vida oferece. Aí chega a idade, o corpo pende, já não tem mais tanta energia, já não se pode fazer tanto, quer dizer, já não pode mais pecar tanto, porque não pode. Não é porque é melhor, é porque o corpinho já não permite mais.
Então vai chegando a idade mais madura, que bênção! Deus é tão grandioso que nos deu a idade madura para termos tempo de nos preparar e voltarmos para o nosso equilíbrio. E muitas vezes vemos pessoas de cabelinhos brancos, que coisa tão santo, agora. Ainda bem. Já não tem mais tanta força assim para errar, para pecar. Que bom! Já descobriu Deus e nos espera pacientemente. Meu filho, você teve tanta oportunidade, mas eu irei te esperar na idade, como diz Leon Denis, no outono da vida. Porque depois do outono vem a primavera. Que maravilha! Essa primavera vai ser justamente o desencargo. Ele vai sair mais tranquilo, em paz. Que bênção! Que bom que aquele, antes dessa idade, já descobriu os tesouros da vida espiritual e já não se apega tanto às coisas do mundo temporal. Que bom! O homem de bem, ele já percebe isso antecipadamente. Faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa. É o amor profundo. Não devemos esperar jamais, Jesus já dizia isso. Praticou constantemente, dizia Francisco Cândido Xavier. Jesus não nos pediu muito. Ele não pediu para subirmos ao pico do Everest. Ele apenas nos pediu que deveríamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, isto é, incondicionalmente, sem nada em troca. É algo simples que o nosso egoísmo ainda não permite. Porque muita gente diz, eu não sou amado, e por que tem que ser amado? Em estudos mais profundos da psicologia, aquele que espera ser amado ainda é uma criança. Aquele que já aprendeu a amar já está conquistando a sua autonomia espiritual. Porque é importante, que bom ser amado, mas muito melhor ainda é aprender a amar. Porque quem ama conquista, descobre a felicidade independente de outrem. O importante para ele é que o outro esteja feliz, ele vai estar em paz. Então, o homem de bem, ele já descobriu isso. Ele doa a vida ao outro porque isso lhe causa felicidade. Madre Teresa nos dizia que deveríamos amar até doer. Você sabe o que é isso? E nunca consegue, porque ama-se. Quanto mais se ama, mais jovem se sente. Mais amor nasce, mais feliz se torna. E quando desencarna, muitos dizem a morte dos justos. É a felicidade antecipada dos céus daquele que ama. A outra característica é que ele é bom, humano e benevolente para com todos. Sem preferência de raças, nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Joana de Anjos nos diz algo interessante, que deveríamos olhar para as pessoas, muitas vezes aqueles até que nos fizeram mal, e tentar por um ato, por um esforço psicológico, imaginativo, ver neles a figura das nossas mães. Uau! É uma proposta nova. Porque já ver como irmão já é muitas vezes difícil para alguns, agora imaginemos ver o outro como as nossas mães. O que poderíamos ser capazes de fazer pelas nossas mães? Muito. Principalmente aqueles que já perderam. Porque descobri muitas vezes o valor dela quando ela vai embora. Então dizer assim, por ela, o que eu poderia fazer? Irei fazer por ele. É uma proposta ainda muito mais profunda, libertadora. Mas ainda estamos nos passos de amarmos o outro pelo menos como amigo. Já é algo, é um ensaio. Então, vermos no outro a figura do irmão, não importando a raça, a cultura, a crença religiosa dele. Essa semana, olhando em um chat, e onde as pessoas discutiam justamente o homem de bem, um chat espírita, alguém entrou e disse algo interessante. Eu não conhecia essa parte da doutrina espírita. Eu não sou espírita. Ele falou o nome da sua religião, mas acabei de ler agora as características do homem de bem. E o que é mais interessante, eu descobri aí dentro a figura de Jesus. Que lindo! Ele percebeu. Ele encontrou irmãos em outras crenças. E nós? Temos que aprender a abdicar um pouco do nosso orgulho, querer transformar o outro em espírito. Não temos que fazer isso. Mas quando alguém nos convida a falar do que acreditamos, que bom, façamos isso. Eu conquistei, graças a Deus, alguns amigos que não são espíritas. Inclusive, diziam antes ser inimigos do espiritismo. E tem um que dizia assim, você é um espírita diferente. Eu disse, não, eu sou igualzinho aos outros espíritas. E ainda tem melhor do que eu. Isso não pode. Eu disse, qual é a diferença? Você conhece os evangelhos. É que ele confundia espiritismo com outra coisa. Eu disse, mas todo espírita tem a obrigação de conhecer a doutrina dos evangelhos.
Esse eu não acredito, mas eu gosto de ouvir espiritismo por você. Tornou-se meu amigo. Porque muitas vezes quando ele se aproximava havia atrito. Eu dizia, por que eu estou tendo atrito com ele? Eu estou tendo atrito graças ao meu orgulho. E porque eu não falo a língua que ele fala? Ele só fala de evangelho, vou falar de evangelho, eu também conheço um pouco dele. E quando ele chegar e falar assim, mas Paulo, sim, Paulo falou isso, Jesus disse tal, isso, eu digo, mentira, Jesus nunca disse isso. Disse, eu digo, não disse. Eu tentava ser bonzinho, mas era o meu miserável. Ele disse, está lá no versículo, eu vi o versículo, Jesus não falou isso. Se Israel mesmo, ele não falou isso. Eu digo, não. Isso está no Velho Testamento, que você tem que aprender a dividir, que não são a palavra de Jesus. É uma palavra também iluminada, mas tem outra. E ficamos amigos porque falávamos de algo em comum dos evangelhos. Temos que encontrar amigos em toda parte, irmãos. Sabe por quê? Somos todos filhos do mesmo Pai. O homem de bem vê isso claramente. Ele ama profundamente, porque são todos meus irmãos. A hora se aproxima, então temos que correr em todas as circunstâncias. A caridade é seu guia. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É interessante. Podemos fazer aqui uma palestra sobre caridade, como constantemente fazemos. O Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, um dos maiores exemplificadores do verdadeiro espírita da nossa era, ele chegou a dizer, que bom que Kardec falou isso, que fora da caridade não há salvação. Porque se Kardec tivesse dito fora da doutrina espírita não há salvação, eu teria deixado a doutrina espírita, eu também. Porque a partir do momento que dizemos fora da casa espírita não há salvação, estamos limitando, estamos sendo egóicos, estamos sendo ignorantes. Mas a partir do momento que repetimos que a doutrina espírita nos diz fora da caridade não há salvação, nos diz que a salvação só é permitida àqueles que amam. Que salvação? A salvação de nós mesmos. Desse ser egoísta e perverso que ainda existe dentro de nós. Desse homem velho ainda ranzinza que insistimos trazermos do passado. Então temos que aprender a amar e ser caridosos. Agora é interessante. Que caridade é essa? Não é simplesmente a caridade que se exemplifica na esmola. Essa é simples, mas que deveremos fazer também. Diz Paulo de Tarso, e não me canso de repetir, que deveremos fazer caridade constantemente, mesmo contra a nossa vontade. Vai chegar o momento que de tanto fazer caridade, vamos nos acostumar. Vamos fazer por costumes. Chega um momento de tanto se acostumar, isso vai fazer parte da nossa vida. Vai ter um momento que não vamos conseguir viver sem sermos caridosos. Ela vai ser parte da nossa existência. Então a proposta da doutrina espírita não é praticar a caridade, sim viver a caridade constantemente. Vamos fazer esse exercício. Quando sair de casa, vou tentar viver a caridade hoje. Em todo momento que aparecer, tentarmos sermos caridosos. Se alguém passa na nossa frente e perdoar, se estamos apressados, diminuir o passo, porque a caridade, conforme analisa Allan Kardec, em Viagens Espíritas, em um dos seus discursos ele diz, caridade também é. Através do pensamento. Quando estivermos pensando algo negativo, mudar, pensar algo positivo em benefício de algo. Não sermos terríveis e vingativos, mesmo pelo pensamento. Abençoar o outro que nos agride. Fazer uma prece àquele que sofre, mesmo quando não conhecemos. Isso também é caridade. É viver a própria caridade como sendo a essência da nossa própria vida. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Estudas as suas próprias... Esse é o homem de bem. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tende a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que nele há alguma coisa de melhor que na véspera. Kardec nos diz... Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou pelo esforço que ele empreende a cada dia de ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Interessante. Kardec não falou que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua perfeição moral. Não. Porque aí já seria quase impossível. Já que somos perfeitos, também não precisaríamos ser espírita. Aliás, nem reencarnados estaríamos. Mas pela sua transformação
transformação de hoje ser melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Porque o homem de bem é um homem que se esforça cada dia para ser bom. É tão interessante dialogar com um homem de bem, que são tantos, que vivem no anonimato, na sua humildade. E quando você faz um elogio, diz: ai, quem sou eu? Eu sou um verme ainda, como dizia Chico Xavier. Estou aprendendo, são humildes, porque reconhece as suas fraquezas. Não condena, porque sabe que está suscetível de também se equivocar. Procura entender todo mundo. Mesmo não aceitando o comportamento, ele procura entender e envolver o outro com profundo amor. Amando como criança. São seres que se equivocam. Eles não precisam diminuir para crescer. Pelo contrário, ele cresce, dignifica a vida do outro para poder se sentir-se feliz. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, ele trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhe a moral e não para esmagá-lo com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. Que coisa linda! Quando o homem descobrir que o poder é dado a ele em benefício de outro, como serão felizes? Isso é característica dos grandes líderes nas grandes empresas. O verdadeiro líder não é aquele que pisoteia o outro para mostrar que tem poder. Pelo contrário, ele se rebaixa e conquista o menor para a sua. É tão interessante, muitas vezes em determinadas empresas, são estudos na área da administrativa, do mundo corporativo, que quando vão pesquisar, descobrem que as pessoas, os mais subalternos, estão felizes. Porque ele acredita que o ideal da empresa também é o ideal dele. Porque o chefe maior se aproximou dele e conquistou ele. Lendo a vida de uma determinada dessas criaturas no Brasil, uma grande líder de uma grande corporação, e quando foram entrevistar certa vez, porque ela era uma das primeiras mulheres a assumir uma empresa muito poderosa, foram entrevistar certa vez as pessoas mais simples, se eles já haviam visto ela. Interessante, eles falavam do nome dela por um nome diminutivo. Porque ela havia conquistado os mais simples. Um dos faxineiros dizia: não, ela é minha amiga. Ela era do alto escalão corporativo. E dizia que uma das características dessa mulher extraordinária é que ela se aproximava, e quando alguém contava uma história, ela falava: é mesmo? E as pessoas contavam as suas histórias, suas coisas, ela tinha interesse pela história do outro, e o outro se sentia importante. Olha, fulana escutou minha história. E o mais interessante, ela só não escutava, ela procurava realmente gravar e ver as mudanças necessárias para que... Então ela conquistava ele, ela engrandecia os seres, mesmo em posições menores. São seres que já estão descobrindo a vantagem de amar, porque amar é lucrativo. Quem ama, descobriu que pode crescer. Façamos isso nas nossas empresas. Conquistemos o outro. Eu digo isso porque conheço pessoas assim, que mesmo na função de chefe, conquistou já todos os seus subalternos, como diz as tradições, e todos lutam pelo ideal do dono. Não é só questão de dinheiro, muitas vezes nem paga o trabalho que se faz, mas só da maneira que trata o outro, mostrando que o outro é importante para ele, engrandecendo, faz algo muito bom para ambos. Engrandece aquele que tá menor, ele conquista o amigo e ambos juntos vão caminhando. Então o homem de bem já descobriu essa vantagem de amar todos aqueles que estão ao seu lado. Se subordinado, o homem de bem, agora quando ele está no lado de baixo, por sua vez compreende os deveres de sua posição e tem escrúpulos em cumpri-lo consciosamente. Que lindo isso! O homem de bem, não importa a condição que ele está na sua função trabalhista, ele já descobriu que a sua obrigação ali é fazer o melhor possível no seu trabalho, doando-se o máximo que pode. Não importa se vão valorizar ou não, o importante é que a sua consciência o liberta. Que ele vai chegar cansado em casa, muitas vezes exaurido, mas feliz por saber que teve a tarefa cumprida. Como a hora já vai, não vou continuar. Allan Kardec diz que essas características estão lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espírito, são alguns pontos que mostram o homem de bem. Há muitos mais que deveremos estudá-lo profundamente. Pensemos nisso. Todos nós aqui somos convidados a sermos esse homem de bem. Jesus nos espera.
nos convida a sermos as cartas vivas do Evangelho, conforme ele narra. Muito alguém pode dizer assim, mas é tão difícil. É tão difícil procurarmos sermos dignos, honestos e justos, porque muitos não compreendem e abusam de nós, não importa. É difícil muitas vezes convidar a todos a sermos, mas se procurarmos nos auto-iluminar e conquistarmos essas características do homem de bem, possamos ter certeza. A nossa luz, através do nosso comportamento, irá arrastar um grupo de pessoas que perderam a direção. E muitas vezes vão olhar para nós assim, ele é tão diferente, ela é tão diferente. Enquanto gritamos, ela silencia, enquanto agredimos, ela pacifica. É um ser diferente de nós que não compreendemos, que tal sermos como ela? Porque apesar de tudo, percebemos que ela ou ele é feliz, porque já encontraram Jesus. Kardec dizia que feliz seria o dia que em uma comunidade, alguém através de sua conduta de amor e de respeito para todos aqueles que viviam próximo, pela sua atitude de caridade, ao chamar a atenção daquele grupo de pessoas, e as pessoas começaram a respeitar, e quando lhe perguntarem, quem eres tu? Eu sou apenas um aprendiz. Mas qual é a tua doutrina? Eu sou espírita. Que coisa mais linda! Ele ser reconhecido primeiro pelo comportamento e depois pelo título. Conforme Jesus. E Kardec vai dizer que, em última análise, o verdadeiro espírita e cristão são uma e a mesma coisa. E para encerrar, recordo na análise do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falando para Kardec, quando Kardec questiona sobre as leis da Terra, os títulos, os médicos, os homens, ele diz, são todos valiosos o esforço que o homem faz na Terra, mas para nós temos os nossos heróis que são diferentes dos heróis que na Terra foram criados. Porque para vocês, diz os Espíritos, os heróis são aqueles que conquistaram as fortunas, os que venceram as guerras, os que ganharam os títulos. Para nós, aquele homem simples, que não foi alfabetizado, que passou a vida toda trabalhando, que se acorda no meio da madrugada, vai trabalhar, chega tarde da noite, trazendo um pouquinho de dinheiro para sustentar os seus filhos, feliz, que leva toda a vida sem um mínimo de descanso, para dar o mínimo de conforto possível para os seus seres amados. Quando esse ser desencarna, pode ter certeza, os céus entram em festas, porque um homem justo, a terra se libertou. Esses sim são os heróis que nós esperamos aqui. Pensemos nisso e que a paz de Deus continue com todos.